para disponibilizar nossas aulas depois. Pessoal, hoje basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai começar o assunto da segunda unidade. A gente também vai dar oportunidade no final para quem quiser tirar alguma dúvida sobre a sua nota, pedir o detalhamento, como a gente pediu. Por favor, aguardem para o final, depois que a gente terminar, tá? Quem quiser saber detalhes, como é que ficou em relação à nota, se todas as atividades foram computadas, por favor, no final desse encontro de hoje, a primeira parte a gente vai falar. Boa noite. Boa noite, Alissa. Boa noite, quem está entrando agora. Boa noite, Erielle. Então, pessoal, a gente vai basicamente hoje tirar essas dúvidas no final. No começo a gente vai dar aula normal com vocês. Inclusive, não sei se vocês já viram, já chegou no e-mail de vocês o exercício de fixação do ponto 7 que a gente vai começar hoje. Aí eu já vou avisar de antemão o seguinte: cada exercício de fixação ele vale meio ponto na segunda unidade, que vão ser 6 exercícios de fixação, ou seja, são 6 pontos, né? 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cada exercício de fixação vale meio ponto, como eu disse, a pontuação é independente da, da do número de acertos, né? Tem um exercício sempre, o número de questões pode variar de 3 a 5 questões, dependendo do tamanho e da importância do assunto, mas não deixem de fazer. E uma coisa assim que eu vou deixar claro, que eu não expliquei na primeira unidade, é que esse exercício, apesar que eu coloquei, né? Mas assim, eu não expliquei como é que é esse processo. Esses exercícios de fixação, gente, se você não fizer, e muita gente, apesar que a turma de vocês não tive muito esse problema, não, tive mais esse problema com em relação a outras turmas. A turma de vocês, a maioria fez, tanto esse do Google Classroom, quanto os exercícios de fixação, né? E fica valendo duas faltas, tá? Se você não fizer, você já leva 2 faltas. Então, por favor, não deixem. E a gente de fazer, a gente vai deixar mais ou menos 15 dias para você responder essa fixação. Vai ficar tudo para o final, porque tem muita gente que só deixa no final e fica alegando a coordenação, que os professores estão deixando tudo para o mesmo tempo. Não, não é que a gente está deixando ao mesmo tempo, a gente está dando prazo, porque aluno e brasileiro quer fazer tudo na última hora. Então, a gente vai deixar mais ou menos 15 dias cada exercício de fixação. Por favor, façam. E, inclusive, eu notei que muita gente tirou 10 na turma de vocês, graças a Deus, a maioria tirou 10. Mas muita gente faltou nota porque não fez. Inclusive, tem gente que ficou com 6,5 e eu não vou arredondar, porque não fez exercício. Tá? Que a gente deu toda a oportunidade para o aluno fazer exercício e não fez. Então, a gente deu tempo e a gente fez muitos exercícios, então fiquem cientes disso. Outra coisa, eu vou deixar também um exercício, acho que eu programei a partir de amanhã, para vocês responderem até o dia 1º de maio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Tem um exercício que vai ficar até o dia 1º de maio, que vale 1 ponto. Aí os de fixação, gente, eles vão valer meio ponto cada, tá? O exercício da segunda unidade, esse maior, que é em cima de um vídeo que eu fiz sobre a responsabilidade internacional da China pela pandemia, aí esse exercício ele vai valer 1 ponto e vocês podem entregá-lo até o dia 1º de maio. Ele vai estar disponível hoje não, amanhã, a partir de meia-noite. Aliás, amanhã não, hoje, meia-noite. Meia-noite ele já vai ficar disponível para vocês. Que mais? Alguma dúvida sobre essas questões? Não? Então é isso, gente. Façam todos os exercícios de fixação. Ajudaram muito, viu? Ajudaram muito. Então a gente teve essa chuva de 10 por conta desses exercícios. Agora, tem gente que ficou com nota ruim, pouca gente, porque não fez. Então façam, viu? E avisem aos colegas, principalmente aqueles mais faltosos, até porque eu entendo que algumas pessoas não têm problema de internet, conexão, só que a gente deixa 15 dias, é tempo que a pessoa dá para se organizar e conseguir fazer de alguma forma, né? Então a gente dá um tempo longo para que justamente a pessoa não tenha problema
de chegar assim, de 24 horas, ou a minha internet deu problema, não sei o que, não. Deixa 15 dias, e aí eu já combino com vocês de antemão. No mínimo 15 dias a gente vai deixar para cada exercício de fixação de cada ponto, valendo meio ponto cada um. É pouco, só que são muitos, né? São 6 exercícios, então cada um valendo meio ponto até 3 pontos extras. E pronto, gente. Agora vamos começar a apresentação do ponto 7, que é o início da segunda unidade. Vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, eu vou dar aula com os slides. Porém, quando vocês quiserem fazer pergunta, perguntem no áudio ou peçam para um colega perguntar, leia a pergunta. Por quê? Porque quando eu estou apresentando slides aqui, eu não vejo o chat. Então, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem. Aí eu vou começar a apresentação aqui. Aí, no final, como eu estava dizendo aqui, o pessoal que estava no comecinho, é que a gente vai tirar dúvida de quem quer saber o detalhamento da nota, alguma coisa do tipo, fazer alguma reclamação, pedir revisão. O aluno tem todo o direito, obviamente, né? Está à disposição para isso mesmo, né? Então, vamos lá. Uhum. Ah, esses slides já estão disponíveis para vocês, viu? Pronto. Pronto, acho que vocês já estão vendo o slide. Se não estiverem vendo, podem chamar no áudio. Então, pessoal, o ponto 7 nosso é sujeitos de direito internacional. E o que seriam sujeitos de direito internacional? Sujeitos de direito internacional seriam todas aquelas pessoas ou entidades que podem adquirir direitos e obrigações no âmbito internacional, né? Sujeitos de direito internacional são como os sujeitos de direito interno, só que os sujeitos de direito interno adquirem direitos e obrigações no âmbito do direito interno. Lembrando lá do comecinho do curso que os sujeitos de direito interno são a pessoa natural ou pessoa física, como a Receita Federal chama, e a pessoa jurídica, né, que seriam as empresas, associações, fundações, etc. Então, são esses os dois sujeitos de direito interno. A Receita Federal chama pessoa física, os autores da área preferem chamar de pessoa natural, fiquem à vontade. E a pessoa jurídica, empresas, associações, fundações, o próprio Estado, esses seriam sujeitos de direito interno. Porém, será que os sujeitos de direito internacional são os mesmos? Obviamente não. E aí vocês têm que lembrar de uma coisa: personalidade jurídica é justamente a capacidade para ser sujeito de direitos e obrigações, né? Ela é uma via de mão dupla. A personalidade jurídica implica que você pode adquirir direitos e também tem obrigações a serem cumpridas, né? Então, o sujeito de direito internacional são aqueles que possuem personalidade jurídica no âmbito internacional, do mesmo jeito que a pessoa natural e a pessoa jurídica possuem personalidade jurídica no âmbito do direito interno. Bem, pessoal, existe uma posição majoritária em relação ao sujeito de direito internacional. E quando eu chamo posição majoritária, essa posição majoritária é definida pelos tribunais internacionais. E uma coisa que eu já falei na turma de vocês várias vezes é que o que o STF diz na nossa disciplina não é a verdade e a vida, como acontece em outras áreas que vocês estudaram, como direito civil, direito trabalhista, o direito dogmático interno, né? Nessa nossa disciplina, nossa referência são os tribunais internacionais e principalmente a nossa doutrina, a literatura, como é mais correto a gente falar. Alguém ia perguntar alguma coisa? Se quiser perguntar, ou só abrir o microfone, pode perguntar, fica à vontade, tá? Então, a posição majoritária hoje no âmbito internacional, e aqui não tem nada a ver com o nosso STF, é que são sujeitos de direito internacional os Estados soberanos, as organizações internacionais e a pessoa natural, né, a pessoa física, os indivíduos particulares. Pronto, para a doutrina predominante no âmbito internacional, só existem esses três sujeitos, tá? Estados soberanos, organizações internacionais e a pessoa natural. O Estado soberano, a gente estudou um pouco na primeira unidade, né?
é aquela entidade dotada de 3 elementos: povo, território e governo soberano. Não confunda o Estado soberano com o Estado membro de federação, tá? Não é a mesma coisa. Por exemplo, Pernambuco. Pernambuco não é um Estado soberano, é um Estado membro da Federação Brasileira. Inclusive, se vocês já processaram o Estado de Pernambuco, ou se vocês são estagiários que trabalham na Procuradoria do Estado, vocês reparem a qualificação do Estado é pessoa jurídica de direito público interno. No caso, no Brasil, a República Federativa do Brasil é que é o Estado soberano. E, pelo amor de Deus, eu não sei se eu já falei isso com vocês, mas não confundam a República Federativa do Brasil com a União. A União é o governo federal. A União, como a Constituição nossa deixa bem clara, ela é um dos entes que formam a República Federativa do Brasil. A Constituição está lá, se eu não me engano, é o artigo 12. Quem for constitucionalista melhor do que eu, me corrija, por favor, que agora acho que eu esqueci, mas está lá bem claro. A República Federativa do Brasil é formada pela União, que é o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, reparem, a República Federativa do Brasil é tudo junto e misturado. Agora, por que que as pessoas confundem a União com a República Federativa do Brasil? Porque quem representa, e isso acontece por competência constitucional, quem representa a República Federativa do Brasil é a União. Então, por exemplo, os diplomatas brasileiros são servidores públicos lotados na União, né? Você faz concurso, você entra lá no Instituto Rio Branco, como a gente vai estudar depois, eu já mencionei alguma coisa sobre isso, e fica lotado no governo federal. Você é servidor público federal, né? Mas percebam, isso é porque é função, e aliás, é aquela função constitucional, aquela competência que não pode ser delegada, que agora eu estou esquecido se é competência. Eita, eu sou fraco em direito constitucional, viu? Apesar que na prova do Instituto Rio Branco, na parte constitucional, não errei nada, não. É aquela competência exclusiva ou é privativa, aquela que não pode ser delegada, né? Então, tem que ser exercida pela União. Aí vocês são constitucionalistas, podem me corrigir se quiserem. Então, pessoal, o Estado soberano, né? As organizações internacionais, que são aquelas associações formadas por Estados soberanos com finalidade política ou técnica, né? Então, são exemplos de organizações internacionais: a União Europeia, o Mercosul, a ONU, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que hoje ela está em evidência por conta dessa pandemia do coronavírus. Agora, não confunda organizações internacionais com ONGs, viu? ONG significa organização não governamental. Existem algumas ONGs que atuam internacionalmente, mas essas entidades não possuem personalidade jurídica internacional. E, aliás, a distinção é fácil. Ocorre uma confusão, e depois a gente vai falar melhor sobre isso, porque existem muitas ONGs que atuam internacionalmente. Mas o próprio nome já indica, ONG é organização não governamental. A organização internacional, por sua vez, sempre é formada e dirigida por estados. Mas depois a gente vai estudar melhor as características dela e falar um pouquinho sobre essa questão das ONGs. E, por último, a pessoa natural, né, que seria o indivíduo particular. A pessoa natural, pessoal, o indivíduo particular, hoje em dia, para a maioria dos autores e tribunais, eles têm personalidade jurídica internacional. Porém, a personalidade jurídica internacional do indivíduo ela é muito limitada no âmbito internacional. Por exemplo, não existe direito de ir e vir no âmbito internacional. O único país obrigado a admitir uma pessoa é o seu país de origem. Por exemplo, eu tenho um visto de 10 anos para os Estados Unidos. Esse visto, aliás, se vence ano que vem. Nem sei se Trump ainda estiver no poder, se ele vai querer renovar o meu visto. Inclusive, não é obrigado nem a conceder nem a renovar, né? É ato discricionário. E, sim, aí, como eu estava dizendo, mesmo a gente que tem um visto válido, tem um visto válido para os Estados Unidos, se eu chegar amanhã, lá na fronteira americana, no aeroporto, mesmo com visto válido, eles não são obrigados a conceder, porque o visto, ele não gera direito adquirido, né? Ele só tem expectativa de direito. O único país obrigado a admitir uma pessoa natural de todo jeito é o país de origem daquela pessoa. Esse, sim, não pode negar. O resto pode negar, seja fundamentando ou não,
que nem a gente vai estudar depois no ponto 10, na questão de admissão de estrangeiro. Professor, Pode perguntar. boa noite. Eu vou perguntar por Pedro, que o PC dele está sem microfone. Ele perguntou Certo. assim: professor, os governadores do Nordeste, ao realizarem algum acordo com o governo chinês, estariam sujeitos ao direito internacional? Ah, certo. Aí é uma questão mais complexa. É uma questão da paradiplomacia, que é um novo ramo que está surgindo, entendeu? A princípio, não seria ilícito, não, entendeu? Eles não podem fazer tratados. Agora, eles podem fazer cooperação de maneira informal, né? Pedindo, por exemplo, material, esse tipo de coisa, ou até pedindo a intermediação, que me parece que foi principalmente isso, para garantia da compra e da entrega do material. O nome disso é paradiplomacia, e inclusive existe alguns municípios hoje, Caruaru, que trabalha com paradiplomacia. Essa paradiplomacia ela é informal. Então, por exemplo, os estados nordeste eles não têm poder de celebrar tratados. Se eles celebrassem tratado com a China, aí seria totalmente inválido, tá? Porque esses estados, como a gente falou, eles não têm personalidade jurídica internacional. Agora, se o estado ele entra em contato com a embaixada da China, os estados, por exemplo, pedindo, tentando agilizar um processo de importação que não demande celebração de negócio jurídico formal. Por quê? Percebam, por exemplo, se os governadores do Nordeste compram aparelhos ou material médico para usar na pandemia na China, isso não é tratado, isso é contrato internacional, isso aí é regido pelo direito internacional privado, tá? Por quê? Porque não envolve o Estado chinês e envolve entes particulares com entes públicos de direito interno. Então, nesse caso, você faz essa coisa que a gente chama de paradiplomacia, que na verdade, são gestões informais que se faz para além dos tratados. Agora, existe ilegalidade se for celebrado um tratado ou até mesmo recebesse um empréstimo, entendeu? Aí tem que ser via União. Aí a União, inclusive quando recebe dinheiro, os estados, todos eles recebem, né? Inclusive Pernambuco. Dinheiro, por exemplo, da ONU, dinheiro do Banco Mundial, aí realmente a União é quem tem que celebrar o tratado através da República Federativa do Brasil, mas o tratado já especifica para qual estado vai ser beneficiado aquele recurso, entenderam? Sim, professor, obrigado. Nada. Sim, pessoal, estava falando da pessoa natural. A pessoa natural, ela tem uma personalidade jurídica muito limitada no âmbito internacional. Então, ela não tem direito de ir e vir, e outra coisa, o direito de ação da pessoa natural também é muito limitado. No direito internacional público, a gente só pode processar um Estado internacionalmente se ele aceita, através de tratado internacional, ser processado. Por exemplo, a gente só pode recorrer de uma violação a direitos humanos que ocorrer aqui no Brasil e que não seja apurada pelo Estado brasileiro para o sistema interamericano, porque o Brasil faz parte do sistema interamericano e isso pode ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que funciona em São José da Costa Rica. Se fosse nos Estados Unidos, isso não poderia acontecer, simplesmente porque os americanos não aceitam a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí percebam, que pessoa jurídica, que aliás, que ente possui personalidade jurídica tão limitada? Para mim, a pessoa natural, às vezes, parece mais um ente despersonalizado, né? Do que necessariamente uma pessoa com capacidade jurídica de agir no âmbito internacional. Agora, por outro lado, percebam, o único ente que possui personalidade jurídica plena no âmbito internacional é o Estado soberano. As organizações internacionais é limitado pelo seu estatuto, que é um tratado internacional. E a pessoa natural, esse coitado, é o que tem menos prerrogativas no âmbito internacional. Por isso, pessoal, alguns autores como Francisco Rezec foi juiz em Haia e foi ministro do STF, ele é brasileiro, eles acham que só existe, de fato, dois sujeitos de direito internacional. Nesse caso, é uma posição minoritária, porém muito influente. Só existiria o Estado soberano, a Santa Sé equiparada a Estado soberano com personalidade jurídica originária, e
as organizações internacionais, como a ONU, a OIT, para quem não sabe, é a Organização Internacional do Trabalho. Acho que vocês sabem porque vocês já estudaram direito do trabalho, né? A OEA, a Organização dos Estados Americanos, a FAO, que é a Organização para a Agricultura e Alimentação, esses possuem personalidade jurídica derivada. Agora, falar um pouquinho. Como eu disse, pessoal, a visão de Rezec é uma visão minoritária, mas é uma minoria importante. Para ele, só Estados soberanos e as organizações têm a personalidade jurídica internacional de fato. A Santa Sé é equiparada a Estado soberano para todos os fins de direitos. E o que, seria a Santa Sé? Seria o Vaticano? Não necessariamente. A Santa Sé, pessoal, é a pessoa jurídica internacional equiparada a Estado soberano que representa o Vaticano e a Igreja Católica. Não é a mesma coisa que Vaticano. Por quê? O que a gente chama de Vaticano só surgiu em 1929 com o Tratado de Latrão. Esse Vaticano é uma área, vocês já ouviram, acho que alguém aqui, de repente, até já foi lá. É uma área exígua, é um quarteirão da cidade de Roma, dá mais ou menos uns 500 metros de extensão, mais ou menos, mais ou menos como aqui, do Campus 1 ao Campus 2, formando um quadrado. Corresponde a um pequeno bairro ou uma quadra, como o pessoal na minha cidade fala, né? E aquele Vaticano surgiu em 1929 por esse tratado, porque, não sei se vocês sabem, a Santa Sé, ela tinha soberania de vários territórios durante a história. A Santa Sé, ela surgiu na Idade Média, enquanto que o Vaticano só surgiu em 1929, ou seja, ainda vai fazer 100 anos, não tem nem 100 anos. A Santa Sé, ela surgiu na Idade Média, ela já teve soberania de vários territórios, todo o centro da Itália, inclusive a cidade de Roma e a região todinha, que é o Látio, a região central da Itália, né? Já teve territórios na França, já teve territórios em Malta, já teve territórios em Chipre, né? A Santa Sé já teve muitos territórios. Em 1870, quando o Reino da Itália foi formado, eles ocuparam os estados papais, que equivalia a todo o centro da Itália. E aí, o Papa ficou, então, se dizendo prisioneiro do rei da Itália. Em 1929, o governo italiano fez um acordo com a Santa Sé e, em troca das áreas centrais da Itália, ofereceu o seguinte, ofereceu uma indenização, essa indenização foi tão alta que deu para criar o Banco do Vaticano a partir daí, e ofereceu a soberania simbólica desse quarteirão, dessa quadra, desse pequeno bairro que forma o Vaticano dentro da cidade de Roma. Também não tem só na cidade de Roma, não. Se eu não me engano, também Castel Gandolfo, que fica a uns 30 quilômetros de Roma, ele também faz parte do Vaticano. O Vaticano é uma área pequena, a igreja lá, a Basílica de São Pedro, o Museu Vaticano, os prédios ao redor, né? Eu já dei a volta todinha completa, só para dizer que eu já dei volta completa num país todinho, né? É uma quadra, assim, grande, muito bonita, turística e religiosa, né? Enfim, pessoal, a Santa Sé é equiparada a Estado soberano para todos os fins jurídicos, tá? Mas não confundam com o Vaticano. Vaticano aliás, Santa Sé é Igreja Católica junto com o Vaticano. As duas coisas junto e misturado. E possui personalidade jurídica originária. Por que é que os Estados soberanos possuem personalidade jurídica originária? 2 motivos. Foram os primeiros sujeitos de direito internacional a surgir e deram origem aos demais, e também por uma coisa que vocês talvez saibam melhor do que eu, que é a questão da origem no poder constituinte originário, que vocês lembram lá do comecinho do curso, né? Quem de vós gostais de direito constitucional sabe de poder constituinte originário melhor do que eu, né? Então, os estados são firmados por um poder constituinte originário. Bem, pessoal, em seguida nós temos as organizações internacionais que têm personalidade jurídica derivada. Derivada por quê? Porque a personalidade das organizações deriva dos estados que as criaram, né? Elas são sempre criadas por estados soberanos. E pronto, para Rezec só tem esses dois personalidade jurídica. Ele deixa a pessoa natural de fora, justamente porque a personalidade jurídica da pessoa natural no âmbito internacional é extremamente limitada, como eu falei a vocês. Imagine que ente é esse que não tem direito de ação e não tem direito de vir no âmbito internacional. Estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que a visão dele tem um respaldo, é uma minoritária, a visão minoritária, mas tem um respaldo importante. Sim, para a Rezec, empresas e indivíduos particulares não possuem personalidade jurídica internacional. Como eu disse, indivíduos
a posição dele é minoritária. Porém, em relação de empresas, pessoal, a maioria dos autores seguem o que ele fala. Mausole mesmo diz que, em relação às empresas, existem empresas, de fato, hoje em dia, que são mais poderosas economicamente do que determinados estados soberanos. Porém, percebam o seguinte, uma empresa, quando ela vai funcionar em outro estado soberano, ela tem que se registrar de acordo com o direito interno daquele estado. Não existe um registro mundial de empresas. É por isso, e eu acho que todos vocês já compraram produtos de empresas multi ou transnacionais, que vocês devem notar que a razão social dela varia de país para país. Porque não há esse registro mundial de empresa, por mais poderosa que a empresa seja, em cada país que ela quiser funcionar, vai ter que se registrar de acordo com o direito interno. Por exemplo, se uma empresa de outro país quiser funcionar no Brasil, ela tem que se registrar em 5 lugares. Ela tem que se registrar na junta comercial, ela tem que se registrar na fazenda estadual, no município, na Receita Federal e, além disso, no Ministério da Justiça. Né? Então, pronto, deixa eu ver se eu pego aqui algum produto, só para, não sei, vocês talvez até já tenham reparado nisso, através de produtos que vocês tenham comprado, que tem não sei o que do Brasil Limitado SA, Ford do Brasil Limitado SA. Por quê? Vocês sabem, a Ford, por exemplo, ela é americana, né? Mas quando ela veio funcionando aqui no Brasil, e acho que ela já funciona aqui no Brasil há mais de 100 anos, então ela teve que se registrar de acordo com o direito interno. A mesma coisa vale para outras empresas, como a Volkswagen, a Coca-Cola, a Fiat, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que eu tenho um produto aqui nesse meu espaço aqui, deve ter algum produto de multinacional. Rapidinho. Pronto, peguei aqui, por exemplo, uma pasta de dente Colgate, inclusive é a que eu ando na minha bolsa, que eu levo para o trabalho, né? Aí tem aqui, olha, ela é feita pela Colgate-Palmolive do Brasil, mas ela é importada pela Colgate-Palmolive do Equador, Colgate-Palmolive Bolívia, Colgate-Palmolive Peru, Colgate-Palmolive Colômbia, Colgate-Palmolive Venezuela, Colgate-Palmolive Chile, Colgate-Palmolive Uruguai, Colgate-Palmolive Paraguai, mas é feita aqui no Brasil. Reparem que é uma empresa só, porém, assim, é uma empresa que tem origem só, mas em cada país que ela foi funcionar, ela teve que se registrar de acordo com o direito interno desses países. Então, o produto é feito aqui no Brasil, mas cada empresa, cada lugar que ela comercializa, ela teve que abrir a filial de acordo com o direito interno daquele país. Então, pessoal, como lembra o Mausole, as empresas, por mais poderosas que sejam, elas não são sujeitos formais de direito internacional, até porque não existe um registro mundial de empresas, e tem a questão tributária e tudo mais, né? Então, elas têm que sempre registrar de acordo com o direito interno do país. Teve uma vez que um aluno colocou na prova o seguinte: em cada país que essa empresa fosse funcionar, ela teria que se retirar o CGC. Aí eu até descontei um ponto que eu digo, olha, CGC não existe mais nem no Brasil, é CNPJ, e é um pouquinho de ingenuidade a pessoa achar que em todo o país esse registro, esse número de registro de empresa chama-se a mesma coisa. Mas eu ainda aproveitei a maior parte da questão. É porque eu gosto de ser um pouco exigente na correção, acho que vocês já notaram isso. Então, os autores focados nos direitos humanos, eles defendem que os indivíduos particulares também são sujeitos de direito internacional, porque, apesar dessas limitações, pessoal, hoje em dia você tem vários tribunais internacionais que admitem a pessoa natural que ingressa com ações, ou seja, como sujeito ativo ali nas ações. Inclusive, por exemplo, em relação aos países, pronto, vamos pensar um caso concreto. Uma pessoa sofre uma violação de direitos humanos no Brasil. Essa pessoa seja estrangeira. Pode ter nacionalidade de qualquer país ou até não ter nacionalidade, ser apátrida. Essa pessoa, como ela sofreu a violação de direitos humanos no Brasil e não foi devidamente apurado, essa pessoa, independente da nacionalidade dela, ela pode processar o governo brasileiro, porque o governo brasileiro aceita a jurisdição de tribunais internacionais sobre direitos humanos. Certo?
Então, esse é um dos motivos também. Claro, se fosse um país como os Estados Unidos, que não aceita, né, a conversa seria outra. Mas perceba, um americano aqui no Brasil que sofresse essa violação aos direitos humanos, ele poderia recorrer ao Tribunal Internacional. Mesmo o país de origem dele não aceitando. Mas como o país que ele sofreu a violação aceita, aí não tem problema, né? A Cruz Vermelha, por sua vez, foi a primeira organização internacional no século XIX com natureza técnica e humanitária. Eu acho que foi na prova de vocês que eu coloquei alguma coisa sobre Cruz Vermelha, né? Foi. Caso não tenha sido, me corrijam. Mas foi, né? E a Cruz Vermelha, pessoal, surgiu no século XIX, em 1864, né? Através da Conferência de Genebra. É uma entidade que, apesar do nome, não tem motivação religiosa, inclusive em países muçulmanos ela chama-se crescente vermelho, né? Porque o símbolo lá é a lua crescente, símbolo sagrado, mas o símbolo é só para fazer uma alegoria com alguma questão sagrada que tenha respeito, entenderam? É por isso. E ela foi fundada por um cidadão suíço chamado Henri Dunant, que queria propor a criação de uma entidade que socorresse durante guerras pessoas de qualquer nacionalidade e de qualquer parte do conflito. Depois a Cruz Vermelha estendeu a sua atuação também para catástrofes naturais, e hoje ela socorre qualquer pessoa, seja em guerra ou catástrofes naturais, independente de nacionalidade, inclusive pessoas sem nacionalidade. Né? Ela foi das primeiras entidades a trabalhar em prol dos apátridas, que são aquelas pessoas que não têm nacionalidade, né? E sim, pessoal, a Cruz Vermelha, pronto, os autores mais antigos dizem que a Cruz Vermelha é uma organização internacional. Os autores mais novos dizem que ela é uma ONG. Quem é que está certo nessa história? Veja só, a Cruz Vermelha, ela é uma entidade muito antiga. Ela foi criada no século XIX, ou seja, no século retrasado. E ela mistura características de organização internacional com características de ONGs, exatamente por ser uma entidade muito antiga. Por exemplo, enquanto organização internacional, ela é criada por tratado. Toda organização internacional é criada por tratado. Inclusive, se na prova de vocês cair uma entidade e mencionar que aquela entidade foi criada por tratado, é a organização internacional. Porque em relação a esse ponto, na prova de vocês, eu já informo de antemão que eu vou colocar uma entidade e vocês vão classificar se ela é ONG, se ela é uma organização internacional, se ela é uma empresa, né? Vocês vão dizer que tipo de entidade é aquela. Então, se tem tratado, é organização internacional. Por outro lado, como ONG, ela não é dirigida por estados soberanos, ela é dirigida por pessoas, ela é dirigida por 7 suíços. Mas por que ela é dirigida por 7 suíços? O fundador era suíço e a Suíça é um país neutro. Então, por exemplo, seria complicado, naquela época, colocarem a direção de uma entidade que era para ser neutra de um país que fosse muito beligerante, como, por exemplo, o Reino Unido ou o Império Alemão na época, né? Então é isso, gente. A Cruz Vermelha ela foi uma pioneira e até hoje ela tem um trabalho importantíssimo. Classificação de Charles Rousseau. Charles Rousseau, que não é o filósofo, é um autor francês do século passado. Para ele, existem 4 sujeitos de direito internacional. A posição dele é minoritária, mas ele é um autor dos mais importantes na área, por isso é que a gente estuda. Primeiro, para ele existiam as coletividades estatais, que seriam os estados soberanos, como a gente já falou aqui. Segundo, as coletividades interestatais, como as organizações internacionais. Terceiro, e aí já falou de organizações, depois a gente vai falar mais ainda. Terceiro, as coletividades não estatais, os movimentos de libertação nacional. Pronto, é nesse terceiro item que ele se diferencia dos autores. Ele considera esse movimento de libertação nacional sujeito de direito internacional, que outros autores não consideram, ou consideram sujeitos restritos. Que aí nesse movimento de libertação nacional entra beligerantes, e entram muitas vezes entidades que usam o terrorismo, e por isso que a maioria dos autores não querem reconhecê-las como sujeito de direito internacional. Porém, outros dizem que sim, porque elas muitas vezes celebram acordos com os estados. Então, aí a gente vai ter entidades como a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, o antigo IRA,
que era o Exército Republicano Irlandês, o ETA na Espanha, que lutava pela libertação do País Basco, e até entidades como, por exemplo, a Al-Qaeda, que, como vocês sabem, era dirigida por o Osama Bin Laden. Então, gente, muitos autores não reconhecem esse tipo de entidade como sujeito de direito internacional, porque muitas vezes elas usam a violência e o terrorismo. E um detalhe que eu chamo a atenção de vocês é porque de vez em quando a gente tem alguns alunos que perguntam, professor, por que só existe terrorista muçulmano? Eu digo, quem lhe disse que só existe terrorista muçulmano, né? Até o final dos anos 90, pronto, eu acho que os acordos, porque agora, para eu procurar no Google, eu teria que sair dessa tela. Mas, 97, foi 96 ou 97, houve um acordo na Irlanda do Norte envolvendo o governo britânico da República da Irlanda e o IRA, que era o Exército Republicano Irlandês, para pôr fim à situação de guerra civil que existia na Irlanda. E até os anos 90, pessoal, ocorreram atentados no Reino Unido e nas Irlandas, organizado por esse grupo terrorista. E esse grupo terrorista era formado por católicos. E alguém vai perguntar alguma coisa? Eu. John Hammond está perguntando: a Cruz Vermelha também socorre os militares envolvidos no conflito? Claro, ela foi criada para isso, e não importa a nacionalidade, viu? Inclusive, o primeiro objetivo que ela foi criada foi justamente para socorrer os militares, não importava a nacionalidade. Porque o Henri Dunant, que foi esse comerciante suíço que criou ela, que criou a Cruz Vermelha, ele notou, depois da Batalha de Solferino, que cada exército mal cuidava dos seus soldados. Então, o primeiro objetivo era cuidar dos militares. Aí, depois, a Cruz Vermelha passou não só a cuidar dos militares, mas principalmente depois que principalmente depois da Primeira e da Segunda Guerra, que a população civil passou a ser atingida, aí teve a questão de refugiados, aí eles passaram a socorrer civis também. E hoje, como eu disse, eles também atuam muito em catástrofes naturais, como terremotos. Aliás, eu até depois vou olhar se eles estão atuando nessa questão da pandemia, né? E basicamente é isso. Sim, pessoal, eu estava falando sobre os acordos, né, que pôs fim à guerra civil na Irlanda. Então, o IRA, gente, era formado por terroristas católicos, viu? Claro, ninguém naquele tempo, todos os católicos são terroristas, como hoje você vê um terrorista muçulmano e as pessoas presumem que todo muçulmano é terrorista, né? Na verdade, tem 1 bilhão de muçulmanos, imagine se todos fossem terroristas. E tem duas bandas que são bem conhecidas aqui no Brasil e que tem músicas sobre essa situação de guerra civil na Irlanda. Um é o U2, a música é Sunday Bloody Sunday, que até aquele grupo Sambo fez um samba, misericórdia, gente. Como é que a música fala de uma temática tão séria, de um dia que houve acho que foram 16 católicos que estavam fazendo um protesto na Irlanda e o exército inglês abriu fogo. Tinha adolescente, não tinha criança não, mas tinha adolescente, tinha adulto, e morrer, que aí é o Domingo Sangrento, por isso que Sunday, Bloody Sunday. E outra música, e essa música fala especificamente de duas crianças que morreram no atentado terrorista, que é aquela música Zombies, do The Cranberries, que é outra banda irlandesa. Não sei se vocês conhecem essas músicas, né? Sunday, Bloody Sunday, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece. Agora, Zombies, e Zombies fala de duas crianças inocentes que morreram no atentado terrorista organizado pelo IRA. E quarto, o indivíduo, né, a pessoa natural, como a gente tinha falado, nessas circunstâncias que o Estado, que a pessoa pode denunciar o Estado junto às organizações internacionais. Né? Então, basicamente, essa seria a visão de Charles Rousseau. O que diferencia ele hoje da corrente majoritária é em relação a essas coletividades não estatais, que a maioria dos autores não reconhece ou coloca como sujeitos restritos. Sim, e agora vamos falar sobre a diferença de organizações não governamentais, ONGs, que são diferentes das organizações internacionais, OIs ou ORGs, e a sigla varia de acordo com o autor. Olha, pessoal, existe uma confusão muito grande, e inclusive eu gosto de explorar isso na prova, mas não é para fazer pegadinha, porque a temática é bem interessante. As pessoas confundem muito organizações internacionais com organizações
não governamentais com organizações internacionais. Não é a mesma coisa. O próprio nome já indica que um é não governamental e a organização internacional sempre é formada por estados soberanos. E por que essa confusão? Porque existem muitas organizações não governamentais que atuam internacionalmente e às vezes as pessoas pensam que aquelas organizações são formadas por estados soberanos. Claro, existem entidades que de cara você já sabe que é uma ONG, por exemplo, Greenpeace. O Greenpeace que trabalha com a área de ecologia. Todo mundo sabe que aquilo é uma ONG. Agora, dona FIFA, tem aluno que jura que a FIFA é uma organização internacional, mas a FIFA é uma ONG. Então, aquelas seleções de futebol, pessoal, elas não... Tem gente que pensa, inclusive usa a camisa, né, acha que representa o governo do país. Obviamente não, né? A FIFA, gente, é uma ONG com sede na Suíça, a Federação Internacional de Futebol. Quem souber inglês ou francês, ou quiser colocar no Google Tradutor, vai lá, baixa o estatuto e lê o que eu estou falando. Diz claramente, é uma associação civil suíça. Aí até alguns alunos explicam, professor, é verdade que a FIFA tem mais estados soberanos que a ONU? Eu digo, claro que não, a FIFA não tem estado soberano, a FIFA tem federações de futebol de determinados países. Então, por exemplo, quem representa o Brasil na FIFA é a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Essa é uma entidade privada, eu acho que é uma associação civil. Eu já li, interessante, eu já olhei o estatuto da FIFA, mas não olhei o da CBF. Quando eu terminar essa aula, eu vou dar uma entrada lá para ver se eu acho. E a seleção do Brasil não representa o governo brasileiro, obviamente, né? Não representa o Estado brasileiro. Representa uma federação de futebol do nosso país, é só isso. É só isso. Inclusive, tem país que não é Estado soberano e que tem sua federação na FIFA. Percebam, por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido é um Estado só. Agora, cada país que forma o Reino Unido tem a sua federação de futebol independente. Por isso é que na Copa do Mundo, vocês que gostam de futebol, vocês já notaram que os países que formam o Reino Unido, eles jogam separados, né? Então, tem a Federação Inglesa, tem a Federação Escocesa, tem a Federação de Gales e tem a Federação da Irlanda do Norte. Mas na ONU, reparem, o Reino Unido é um só. E a nacionalidade é uma só, que não é inglesa, né? Sem inglês é naturalidade. A nacionalidade é uma só, é britânica. Então, não importa se você é escocês, se nasceu na Irlanda do Norte, se nasceu no país de Gales, o seu passaporte é um e informa que a sua nacionalidade é britânica, né? British, em inglês, né? Então, gente, não confundo. Então é o seguinte, é uma dica que eu dou para a prova. Sei que está um pouquinho distante, mas a gente já deixa aqui, é bom que já fica gravado e vocês já sabem. Todas essas entidades esportivas, elas são ONGs. Outro exemplo de ONG também seriam aquelas associações formadas por profissionais no âmbito internacional. Por exemplo, eu faço parte de uma, que é a IPSA, que é a Associação Internacional de Ciência Política. Essa entidade tem sede no Canadá e, diferente do que o Olavo de Carvalho diz, ela não tem nada de marxista, viu? A ciência política hoje a gente trabalha a escola americana. Inclusive, quem não souber inglês não passa nem no mestrado, porque tem disciplina que você só paga em inglês, né? Quando eu estava lá, inclusive, a gente tinha professores visitantes dos Estados Unidos. O professor Antônio Pereira, que é um americano de origem portuguesa e que hoje é diretor do King's College em Londres, né? Ele era professor visitante na época que eu fiz mestrado. E, claro, ele falava português, mas ele passava os textos dele todos em inglês, e muitos professores que tinham feito mestrado, além mestrado não, doutorado nos Estados Unidos, no Reino Unido. Então, a ciência política, ela tem uma associação internacional, chama CIPS, eu faço parte já há 8 anos, já fui em vários congressos, e, aliás, esse ano estava marcado um congresso para ser em Lisboa, em julho, eu estava com passagem marcada, e agora eu vou ter que remarcar, porque ficou só para ano que vem. Inclusive, eu ia presidir uma mesa lá, né? Na mesa ia ter gente do Brasil, do Uruguai, do México, e eu ia ser o presidente da mesa. Aí agora ficou para o ano que vem só. E essas entidades profissionais, no caso, associações de professores, de comerciantes, inclusive tem de advogados também, de pesquisadores de determinada área, isso aí também são ONGs, tá? Que são formadas por pessoas, não por Estado soberano. E, inclusive, no caso da que eu faço parte, a gente paga a cada 2 anos
aproximadamente $200. Né, $200. E eles mandam revistas, inclusive tem umas verdinhas ali, talvez dê para vocês verem, que são as que eles me mandam. A cada 3 meses eu recebo uma revista e eu tenho acesso ao acervo na internet. E, claro, mando trabalho para os eventos. Quando tem os eventos também, a gente pode presidir mesa, propor mesa, presidir mesa. Bom, pessoal, essas ONGs, ainda que atuam internacionalmente, elas não possuem personalidade jurídica internacional, regendo-se pelo direito interno, embora algumas organizações internacionais as admitam como membro observador. De fato, algumas dessas entidades, elas podem funcionar como membro observador, inclusive na ONU. Geralmente, essas entidades ligadas a direitos humanos, só que não tem poder de voto, tá? Só os estados soberanos é que têm poder de voto. A ONG não tem. E também tem aquela ONG formada por empresários, que ela trabalha muito com mediação e arbitragem, que eu não sei se já ouviu falar, que é a ICC, que é a Câmara Internacional de Comércio. Ela também tem um assento como membro observadora da ONU, pode participar das reuniões da ONU, traz propostas, e ela foca muito na resolução dos conflitos através da mediação e da arbitragem, e ela tem assento na ONU como observadora, só não tem direito a voto. O poder de celebrar tratados das organizações internacionais, gente, prosseguindo o assunto, está disciplinado pelas convenções de Viena sobre direitos tratados entre estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais de 1986. Esse tratado, ele resume basicamente o seguinte: toda organização internacional só tem poder de celebrar tratados se isso vier especificado no seu estatuto. O estatuto da organização internacional, gente, é o seu tratado constitutivo. Na prova de vocês, eu trouxe o Tratado de Lisboa, que hoje é o Estatuto da União Europeia, e lá tem as principais normas que regem a União Europeia. E para encerrar a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho das características das organizações internacionais. Alguém tem alguma... Oi, pode perguntar. Pedro está perguntando: o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, por ser reconhecido pelas Convenções de Genebra, ainda assim é uma ONG? Não é isso que eu estou dizendo? Eu entendo que não. Eu entendo que é organização internacional, justamente porque ele é reconhecido por tratado. Agora, alguns autores importantes, inclusive Mauzuoli, ele acha que é porque, por exemplo, ele é dirigido por pessoa, ele não é dirigido por Estado, ele não recebe recurso de Estado, ele só recebe doações e venda de equipe. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha faz equipamento médico também, tá? E aí eles vendem equipamento médico, que aí já fica uma parte para eles e outra parte eles revendem, entenderam? Mas aí eu sigo pela parte do tratado. Aliás, isso tem a ver com o fato de a gente ser jurista. Então, se você diz, se aquela entidade ela tem um tratado, que é as conferências de Genebra, que não é só uma, não, são várias, né? A primeira foi essa de 1964 que criou. Então, eu entendo que é a organização. E pronto, na prova de vocês, se tiver organização, se tiver mencionando que aquilo foi criado por um tratado, eu acho que aí é que nem diz o povo do interior, morreu Maria Preá. É a organização internacional e acabou-se. Porque o próprio tratado já estabelece a personalidade jurídica internacional dela. E o tratado, não esqueçam, é um ato feito por sujeitos de direito internacional público. É diferente de uma Câmara Internacional do Comércio que foi criada por comerciantes após a Primeira Guerra Mundial, há 100 anos atrás. Ou da entidade que eu faço parte, que é formada por professores e estudiosos de ciência política que tem sede lá no Canadá. Né? Então, eu acho que aí já respondeu tudo. Aí, pessoal, mais alguma dúvida? Não, né? Então, para a gente encerrar, vamos ver as características das organizações? Professor, Pode tem sim falar. mais uma dúvida. Pedro perguntou assim: o senhor disse que as confederações de futebol são ONGs. Tem alguma exceção? Não. Que eu conheço, não. Agora, pode ser que tenha. Sabe onde é que pode ser que tenha? Nos países árabes.
mas ali porque o Estado é absoluto. Inclusive, eu tenho que, pronto, é bom às vezes fazer essas perguntas, porque aí você aproveita para pesquisar, né? Mas as outras que eu conheço, as federações, a CBF eu vou dizer, eu vou olhar, depois que eu terminar essa aula, eu vou dar uma olhadinha lá no site da CBF para ver qual é a natureza jurídica dela. Mas a FIFA, pronto, a Federação Asiática, que inclusive ela é presidida por Sheik Árabes, acho que dos Emirados, né? Ela é uma ONG. Aí eu já entrei no estatuto dela, inclusive para colocar uma vez numa prova. Aí é uma ONG. Agora, como esses estados internamente eles são muito controladores e são absolutistas, aí pode ser que a seleção de futebol de um Emirado Árabe desse seja mantida diretamente por uma ONG. E aí, gente, vocês sabem qual é o filão dessas entidades, né? São os direitos de transmissão de futebol e a venda desses produtos, porque vocês sabem que uma camisa de futebol de marca é uma fortuna. Vocês que compram aí, eu não compro, né? Vocês que compram aí sabem o preço melhor do que eu. E os direitos de transmissão, pelo amor de Deus, aquilo ali faz essas entidades ser riquíssimas. E aí entra a questão do problema de corrupção que elas têm, tanto pelos contratos, tanto a FIFA quanto a CBF, já responderam a vários processos de corrupção dentro e fora do Brasil. Inclusive Marinho, né, que era um dos diretores da CBF, vocês sabem que ele estava preso nos Estados Unidos, foi liberado agora na pandemia do coronavírus, porque ele já tem acho que 70, 80 anos. Aí o pessoal liberou ele da cadeia, né? Mas por que que tem esse problema de corrupção? Lida com muito dinheiro, são entidades privadas e, às vezes, para ceder o direito de transmissão, entendeu? Rola dinheiro ali, rola corrupção. Obras para eventos esportivos também, inclusive no Brasil, fora do Brasil. E aí entra o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA, e, pelo amor de Deus, dá vontade de se benzer. Sério, gente, é muito dinheiro ali que rola. Muito, muito dinheiro. Não é coisa de milhões, não, é coisa de bilhões. Bilhões. Porque só o direito para você transmitir. Vocês sabem, né? Só o direito para você transmitir um campeonato desses custa bilhões, não é nem milhões, custa bilhões. Pronto, mais alguma coisa, pessoal? Então, vamos falar aqui rapidinho das características das organizações, depois a gente encerra. E aí eu fico disponível para quem quiser tirar alguma dúvida sobre a sua nota, pedir um detalhamento, tá certo? Primeiro, as organizações internacionais são interestatais, ou seja, são formadas por estados. Elas não são formadas por pessoas particulares, nem por empresas, são formadas por estados soberanos. E aí a diferença da questão da Cruz Vermelha, né? A Cruz Vermelha é formada por pessoas, mas a Cruz Vermelha é formada por pessoas porque ela é neutra. E porque quando ela foi criada, pessoal, existia um clima de guerra muito grande, principalmente na Europa, terrível. Então, escolheram suíços para ser os diretores, porque a Suíça é um país neutro, né? São criadas por tratados multilaterais que as constituem e estabelecem suas regras e competências. Esse tratado multilateral, o seu estatuto, é muito parecido com o estatuto de uma associação, tem o seu objetivo, tem os seus órgãos, informa quem pode ser membro da organização, quem não pode, se quiser sair, como é que faz. Então, ele estabelece, é o estatuto, pronto. Quem trabalha com a associação aqui de vocês e lê um tratado constitutivo de organização internacional vai dizer igualzinho o estatuto da minha associação. Tem objetivo, tem órgãos, informa quem pode ser sócio ou não, fala da questão dos bens da entidade, da sede, decorrem da Associação Livre de Estados. Pronto. Isso vocês reparem que também é muito parecido com a associação interna. Ninguém pode ser obrigado a entrar em qualquer associação e nem a permanecer nela. Do mesmo jeito as organizações internacionais. Ninguém é obrigado a entrar e nem a permanecer. Está aí o caso do Brexit, que vocês têm acompanhado, que, aliás, foi terrível. Acho que o Reino Unido, hoje em dia, se fizesse um plebiscito de novo, o pessoal optava por ficar, porque a confusão foi grande, ninguém ainda sabe, não está resolvido. 2 primeiros ministros do Reino Unido caíram, o governo. Esse terceiro perigou, esse que agora, graças a Deus, saiu, né, da UTI por conta do coronavírus. Não que eu simpatizo com ele, viu? É porque ninguém deve desejar mal ao ser humano.
mas ele quase perigou cair por conta dessa questão do Brexit e da saída do Reino Unido da União Europeia, que, na minha opinião, foi uma questão muito mal feita. Entrou fake news, entrou boato, e eu acho que eu já falei isso em sala, na minha opinião, foi um mau negócio que o Reino Unido está saindo. Né? Isso vai trazer prejuízo para eles futuramente, porque eles vão perder uma parceria importante com a União Europeia. Os jovens vão perder a oportunidade de estudar nas universidades da Europa em igualdade de condições com os nacionais, vão perder bolsas de estudo. Agora, teve gente que olhou muito a questão dos estrangeiros no Reino Unido e do sistema de saúde inglês. Pronto. Duas fake news que dominaram as redes sociais, para não dizer que isso é coisa só de WhatsApp do Brasil. Aliás, não sei se vocês repararam, eu sou daqueles que pensam que o WhatsApp é uma rede do mal. Eu não gosto, eu tenho, agora eu fiz agora por conta da pandemia, eu nem tinha o WhatsApp antes. Sim, aí no Reino Unido dispararam duas coisas. Primeiro, a questão da imigração descontrolada, que estava tomando emprego dos britânicos, não sei o quê, não sei o quê. Agora eu pergunto, um britânico inglês vai querer levantar uma parede, vai querer trabalhar de gari? Segundo ponto, né? E teve um apelo muito grande aos idosos. O Reino Unido tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, é o NHS, que é National Health System. Esse sistema de saúde ele é igual ao SUS, ele é universal, só que ele é um SUS de qualidade. E se espalhou muito nas redes sociais, na mídia, etc., que muitos europeus estavam indo para o Reino Unido se tratar e isso estava prejudicando o atendimento dos pacientes ingleses. Sim, porque, como todo mundo fazia parte da União Europeia, se você saísse de qualquer país da União Europeia, podia se tratar no Reino Unido e tem que ser tratado igual ao local. E isso teve um apelo muito grande com as pessoas idosas, né, que precisam mais do sistema. Inclusive, a maioria dos idosos votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia. Um dos motivos principais era esse: o abarrotamento do sistema de saúde interno, que é o sistema de qualidade. Diz, não, daqui a pouco não vai ter recurso para a gente, só para as pessoas dos países europeus. Então, repare que até um país, que nem o Reino Unido, fica sujeito à campanha por fake news. Mas, vamos lá. Possuem capacidade civil e personalidade jurídica própria. Então, a personalidade jurídica das organizações é independente dos estados que fazem parte, né? Elas têm órgãos permanentes distintos e independentes de seus membros, inclusive todas elas geralmente têm uma sede, né? A sede da ONU principal em Nova York, a sede da União Europeia em Bruxelas, o nosso Mercosul aqui tem sede em Montevidéu. Quem já foi em Montevidéu, fica ali na Rambla, que é a Avenida Beira Rio de Montevidéu, fica num hotel, acho que é dos anos 30, bem bonito. Eu já fui várias vezes a Montevidéu, mas sempre que eu vou, e nessa última vez eu fiquei uma semana com a minha esposa e estava fechada, era janeiro, aí eu não pude visitar. A outra vez que eu fui no congresso, fiquei também uma semana, fui umas 3 vezes ou 2. Acho que foi 3 vezes para o Uruguai e 2 vezes para lá, não consegui visitar. Visitei a ONU, né, já. Seus órgãos possuem vontades e interesses próprios, e seus órgãos e delegados possuem privilégios e imunidades necessários para exercer suas funções. Olha, os funcionários da organização internacional, inclusive os seus representantes, geralmente eles têm imunidades ou consulares ou diplomáticas. Isso significa que não podem ser presos nem em flagrante delito, só respondem à sua jurisdição de origem, inclusive tem alguns privilégios em relação à sua remuneração. E pronto, pessoal, acho que por hoje é só. Fico à disposição de vocês agora para tirar alguma dúvida e... Desculpa. A garganta seca, não é nada não. Eu não estou com nada não, graças a Deus. E quem já quiser colocar o seu presente, e boa noite para vocês. Quem não tiver algum questionamento pode sair. Agora, quem tiver questionamento tanto da matéria de hoje quanto da prova, pode ficar, que a gente já vai tirando as dúvidas, né? Presente, boa noite, gente. Pronto, podem colocar presente. Quem não tiver dúvida pode saindo. Deixo meu boa noite para vocês. Boa noite.
Boa noite, Tamires. Quem tiver alguma dúvida já pode perguntar agora, viu? Já pergunte. Enquanto isso, eu vou olhar a CBF aqui. E aí foi aquela curiosidade, né? Mas eu estou escutando, podem perguntar. Professor, Oi, pois não. Quem está falando, deixa eu ler. Luiz Henrique, Oi, Luiz Henrique, pode eu falar. tenho uma dúvida. Com relação à minha nota, Certo, a gente olha fiz aqui. todas as atividades e na avaliação eu fiquei com 6,5. Aí com as atividades era para ir para 9,5, aí no portal tá 8,5. Pronto, é Luiz Henrique, né? Isso. Aqui está computado, deixa eu dar uma olhada aqui. O exercício do Google Classroom, não sei se você está vendo a sua. É Luiz Henrique da Silva França, né? Isso. Você fez as 3 atividades. Fiz tudo. Pronto, eu vou dar uma conferida agora, porque aqui está faltando o exercício do ponto 6 de fixação. A gente Certo. vai dar uma olhada, viu? Vai procurar. Uhum. Qualquer coisa, você mande para mim a cópia da resposta. Uhum. Primeiro eu vou dar uma olhada. Se Tranquilo. você, se foi, porque pode ter sido erro meu na hora Uhum. de passar a nota, porque com você, não sei se você está enxergando aqui, são 137 pessoas que eu tive desse exercício. É Luiz, Henrique da Silva França. pronto, me dê o número da sua matrícula, 2016, 2016, 10, 10, 13, 13, 49. 49. 2017, 13, 49. 2016, viu? 2016. 10, 13, 49. Agora interessante, está com o nome de Isabelle o seu exercício. Não, Você pode, Isabelle aqui, Isabelle Farias Vieira. não. Você pode me mandar uma cópia de achar. Esse é o do ponto 6, o que não foi. Certo. 2016, 10, 13, 49, né? Isso. Me mande uma cópia, porque o problema é o seguinte: aqui está colocando. Eu não sei se você está conseguindo ver. Não dá pra ver, não. Não dá para ver, não, né? Mas está como Isabelle Farias Vieira, tem essa matrícula, não tem do seu nome, tem dessa matrícula e está Isabelle Farias Vieira do nono diurno. Mas Poxa. me mande a cópia do seu, porque eu vou verificar se isso foi algum erro do sistema, tá? Ponto 6, né? É o exercício de fixação do ponto 6. Certo. Aí pode mandar Certo. para o meu e-mail. A Obrigado. hora que você achar, tá? Certo. Estranho. E qual é o número dela? Porque uma pessoa não pode ter 2 matrículas. Como é que a pessoa faz a matrícula no sistema? Pronto. Mande, viu, Luiz? Mande essa cópia, viu?
Certo, professor. Estou procurando aqui para aliviar, viu? Pode, a hora que você achar, você me manda, tá certo? Mais alguém tem alguma? Para quem não fez os seminários, as atividades valeram quanto? Pergunta de Maria Mariana. Para quem não valeu, as atividades valeram a mesma coisa. Eu coloquei a mesma pontuação, ou seja, um ponto de cada atividade, tá certo? Que aí seria um ponto do exercício do Google Classroom, um ponto do exercício de fixação do ponto 5 e um ponto do ponto 6. No seu caso, Maria Mariana, deixa eu dar uma olhada aqui. Maria Mariana. No seu caso, você só foi assinalado aqui com uma atividade, viu? Se por acaso você também fez mais, a atividade não tem nenhum exercício de fixação aqui na sua atividade. Se por acaso você fez, você tem que mandar para mim. Pronto, me dê o número da sua matrícula para ver se eu acho. Que pode ser também parecido com o Luiz, está tendo uma confusão. 2016, vou ver se eu acho aqui. Mas de todo jeito, mande para o meu e-mail, porque vai para o seu e-mail, entendeu? Pronto, Maria Mariana. Não achei nenhum, viu, de fixação. Só achei do Classroom. Se eu olhei agora. Por acaso você tiver, me mande. Tá? Porque não foi registrado. Priscila, é, Priscila, deixa eu dar uma olhada aqui. É o seu, Priscila. Priscila. Priscila, também me informe aí o número da sua matrícula. Deixa eu olhar aqui se eu acho. Pronto, Priscila, procure, eu não achei, viu? Eu olhei agora tanto pelo seu nome quanto pela sua matrícula, você e Maria Mariana, e aí eu noto o seguinte, é o exercício de fixação do ponto 5 e do ponto 6. Do Classroom tem o registro de vocês. Mas no Classroom, viu? Que eram três exercícios. Era o do Classroom e era o exercício de fixação do ponto 5 e do ponto 6. Tem o do Classroom, mas não tem do ponto 5 e do ponto 6. Do Luiz é uma situação diferente que tá a matrícula dele, mas o nome tá de uma aluna de outra turma. Que aí eu achei estranhíssimo. Pode ter sido algum erro do sistema. Mas tudo bem, achem aí, por favor, que aí eu sei, eu dou uma olhada e vocês podem mandar para mim. Olha, Rita, a sua pergunta é bem interessante. Na minha opinião, a principal forma de você verificar se aquela organização tem personalidade jurídica ou não é se ela foi criada através de tratado. Se ela é criada através de tratado, aí ela tem personalidade jurídica. Ela tem personalidade jurídica. Se ela não tem, ela não é
criado a partir de personalidade, ela não tem personalidade jurídica. Professor, Pois não. essa atividade de fixação do ponto 6, o senhor pode me dizer que data foi mais ou menos assim para facilitar aqui? Eu estou olhando os O e-mails. envio, eu posso lhe dizer, deixa eu olhar aqui se eu tenho a data do que ela foi feita. O envio foi até o dia 6 de abril. 6 de abril, né? É, foi até o 6 de abril o envio dela. Agora, a data que ela foi feita, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Não, acho que não, ela fica informando a data que foi a data Aqui foi lançada, né? hã? A A dela data que de foi lançada. entrega, ou que ela foi modificada. Mas é assim, o exercício é 2020.1, exercício de fixação ponto 6, Direito Internacional Público, Certo, obrigado, viu? certo? Quem Professor, quiser perguntar, oi? ele foi feito, viu? Eu enviei para o senhor. Tem até as respostas que ficam aqui no e-mail da gente salvo, né? Nome completo, turma. Aí tem até os questionários. Certo, eu vou dar uma avaliada, aí qualquer coisa eu já modifico no sistema, tá? São modalidades de soluções diplomáticas dos conflitos internacionais, exceto a sala alternativa incorreta. Aí tem as opções: mediação, bons ofícios, tribunais internacionais foi minha resposta e consultas. Aí tem Pronto. as questõezinhas abaixo. Ainda não chegou, não. Mas assim que chegar, eu lhe dou. Você mandou para aquele e-mail Emerson de Assis, Isso. arroba 6, pronto. Então, quando chegar, eu vou Então, analisar. uma, duas, São três, 3 questões só. três questões. Foi enviado já isso aí para o senhor. Pronto, mande para mim. Dia Aí, quando eu 20. chegar, eu lhe respondo. Ainda não chegou, porque às vezes não chega na mesma hora. Uhum, Entendeu? certo. Eu vou Pronto. aqui encaminhar o e-mail para o senhor, então. Certo, encaminhe, por favor. Emerson Francisco de Assis. Já aparece. Coloca meu nome, ele já aparece aí. Certo. Vou enviar agora, viu? Pronto. Pronto, vou fazer o seguinte: às vezes demora um pouquinho para chegar, Uhum. mas aí assim que chegar, eu lhe respondo. Eu confiro e lhe respondo. Tranquilo, Para ver professor. o que houve, viu? Pode ficar Tranquilo. tranquilo. Agradeço a atenção, viu? Tudo Boa bem. noite. Boa noite. Gente, mais alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Quem não tiver dúvida ou questão já pode ir saindo, que daqui a pouco a gente encerra o link e vai postar essa, essa videoaula no YouTube, como é de costume, né? Estejam atentos às observações.
Oxi. Eu só estou resolvendo. Não, tudo bem, Priscila, tudo bem, viu? Sem problema. Não esqueça de fazer a segunda unidade, viu? Porque esses pontinhos são importantes, né? Então não deixe de fazer, não tem problema não. Gente, mais alguém quer resolver alguma dúvida? Se não quiserem, por favor, podem sair, porque aí eu já vou encerrar. Já vou encerrar já o nosso link para encerrar a gravação dele, tá? E aí eu posto. Recebi, Luiz, já corrigi, viu? Realmente o seu caso foi aí problema no sistema que eu não sei explicar por quê. Agora, acessando a partir daquele link que você mandou, eu conferi e realmente é o seu. Agora, na hora que eu corrigi, estava o nome da menina, não sei por quê. Isso Certo, são professor. aqueles problemas. Por isso que eu chamo a atenção para que todos vocês não deixem no e-mail salvo esse recibo, porque sistema de computador sempre dá esses problemas. Pode acontecer essa falha, né? Aí, no caso, você vai corrigir minha nota, eu vou ficar com Já 9,5. corrigi. Agora, talvez não atualize agora, mas amanhã você olha. Caso amanhã não esteja corrigido, porque às vezes o sistema
demora para atualizar e você me chama a atenção, tá? Pronto, perfeito, professor. Boa noite, obrigado. Pronto. Então, ninguém tem mais nada, né? A gente pode encerrar aqui, se ninguém tem mais nada a perguntar, tá? Porque eu tô com muita coisa para fazer esses dias, né? Daí, realmente, a gente tem que dar atenção, né? Às turmas, muita coisa. Só preparar esse material já é muita coisa. Pronto, então já vou encerrando a gravação de hoje. Boa noite a todos. Vou tirar vocês se não ficam marcando.